foi falando características, tentativa de definição, mas acho que muitas vezes a gente vai entender o que essas infraestruturas públicas digitais quando elas acontecerem na prática, né? Mas foi mencionando algumas características que a gente vê que podem parecer comuns, né? Então, quais são o que a gente pode chamar de os atributos, né, dessas plataformas públicas digitais? Não, isso é muito interessante, Carlos, porque, como você disse, num momento de digitalização completa, quase toda ferramenta ou solução que você tem, ela pode, a princípio, parecer que é uma DPI ou uma infraestrutura pública digital, porque você tem funcionalidades que vão surgindo a todo momento e que trazem um ganho que muitas vezes vai ser em larga escala. Mas você não tem um consenso sobre o que seriam esses atributos das DPIs, justamente porque você está um debate que está nascente. No meu trabalho, eu escolho, na minha pesquisa, eu escolho trabalhar com um modelo que ele foi proposto pela Universidade College of London, que é o que fez o DPI Map, que monitora as principais infraestruturas públicas digitais, que ele define 6 principais atributos. E eu acho esse modelo interessante, primeiro porque ele não se limita a uma funcionalidade da tecnologia em si. Ele vai um pouco além disso e se orienta no valor público que deve estar por trás dessas infraestruturas. Segundo, porque ele combina critérios normativos e critérios empíricos, de forma que você tem uma abordagem prática possível de se mensurar. E terceiro, porque ele foi criado com base em uma ampla consulta multidisciplinar com vários desses órgãos no mundo inteiro que estão organizando essas infraestruturas públicas digitais. E quais atributos principais que ele apresenta? O primeiro seria a abertura técnica, ou seja, padrões abertos de tecnologia, códigos auditáveis ou então APIs públicas. Interoperabilidade, como a gente já falou, que é a capacidade de se integrar a outros sistemas, então funcionamento em rede dessas infraestruturas. Inclusão, isso é um ponto bem relevante, que é o acesso universal e equitativo a essas infraestruturas, combatendo algumas barreiras tecnológicas e sociais que existem. Governança pública, então essas infraestruturas precisam ter uma supervisão transparente com mecanismos de monitoramento e accountability dos órgãos públicos que vão organizar ou fazer essa supervisão. O que eles chamam de capacidade ecossistêmica, que basicamente é que essas soluções sejam sustentáveis ao longo do tempo, que elas não sejam caras demais ou complexas demais a ponto de não serem utilizadas ou de alguma forma não conseguirem se manter. E adoção por terceiros. Então, a infraestrutura pública digital, o objetivo dela é adotar um valor público, é efetivar direitos, então precisa ser usada. Se você criar uma solução que tenha todos os outros atributos e que funcione da melhor forma possível, mas que as pessoas não usem, então ela não vai ser uma infraestrutura pública digital nesse sentido. Então, ela tem que ter adoção por terceiros e sendo esses múltiplos agentes, sejam eles públicos, sejam eles privados. Então, esses atributos que eu entendo que transformariam uma solução tecnológica nova em uma infraestrutura pública digital.